Beleza, galera? Voltamos. Deixa o pessoal ingressar aqui para a gente continuar. Tá tranquilo aí? Como é que tá aí? Foi normal a aula, sem nenhum corte de som, interrupção nenhuma? Me dê um retorno aí para saber. De boa, professor. Bom dia, professor de novo. Bom dia, beleza? Ótimo, então parece que dessa vez solucionamos o problema aqui. Toda vez que for dar aula aqui, tem que usar esse cabo aqui para poder não ter problema de queda aí, nem interrupções. Cadê onde nós estávamos? Quinto exemplo, se eu não me engano. O pessoal acabar de ingressar aqui que a gente continua. Deixa eu ver essa mensagem aqui. Prontinho. Vamos lá. Então, meus queridos, eu estava falando para vocês que nesse quarto exemplo é importante vocês transformarem a velocidade, certo? Em metros por segundo, porque a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. E não esquecer, como a colega perguntou, acho que foi Lorena, do sinal da aceleração. Então, nós não podemos colocar 5 aqui, que você vai achar menos 10. Não existe menos 10 segundos, certo? O intervalo de tempo é positivo. Então, o que acontece? Você vai ter que jogar o sinal interpretando a questão. Como é que eu vou saber, professor, se a aceleração é positiva ou negativa? No enunciado da questão aqui, por exemplo, ó, o caminhão desloca com velocidade de 45 metros por segundo quando pisa no freio e para. Então, a variação de velocidade é negativa. É 0 menos 45. A aceleração é negativa, ele está freando, certo? Se ele está aqui, ó, passa de 10 para 60, você sabe que a aceleração é positiva, a velocidade está aumentando. Se ele falasse que vinha com 60 e passava para 10, aí você já sabe, você consegue interpretar que ela é negativa, está desacelerando, ok? Então você vai interpretar isso no enunciado da questão. Bom, quinto exemplo, que foi o que nós paramos. Um carro desloca-se com velocidade de 144 km por hora quando o motorista aciona os freios, parando completamente em 20 segundos. Determine a sua aceleração. Então, novamente, nós iremos calcular a aceleração do veículo ΔV sobre ΔT. Qual é a variação de velocidade? O motorista para em 20 segundos. A velocidade final é zero. Qual é a velocidade inicial? 144. Mas a aceleração está em metros por segundo ao quadrado. Então, tem que transformar para metros por segundo. Como é que eu faço? Divido 144 por 3,6. Isso aí. Dividindo 144 por 3,6, você acha 40 metros por segundo de velocidade. Então, fica 0 menos 40, que é o ΔV, dividido pelo tempo, que é de 20 segundos. ΔV menos 40 dividido por 20 vai ficar menos 2 metros por segundo ao quadrado. Desaceleração, porque ele está freando. A resposta correta, letra D, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tranquilo aí, meu povo? Alguma dúvida? Joia. Sexto exemplo. Um carro movia-se em linha reta com velocidade de 72 km por hora, quando o motorista pisou nos freios, fazendo o carro parar em 5 segundos. A aceleração do carro nesse intervalo de tempo. Novamente, a gente já sabe que a aceleração é negativa, porque ele está freando.
né? Está desacelerando. Então, vai pegar ΔV sobre ΔT. 0, que é a final, menos a inicial, que é 72 km por hora. Se ela é 72 km por hora, divido por 3,6, 20 metros por segundo de velocidade. Então, vai ficar 0 menos 20 dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 5 segundos. 0 menos 20 dividido por 5, uma aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Menos 4 metros por segundo ao quadrado, a resposta correta é a letra A. Você vai postar esse arquivo no Equals, né, professor? Eu boto lá os exemplos, eu vou botar também. E hoje eu vou botar uma aula teórica, um resumo do movimento uniformemente variado, que é o que a gente vai falar aí na sequência. Assim que eu terminar esse exemplo aqui, que é o último desses exemplos que eu trouxe para vocês, tá bom? Mas eu vou postar isso lá. Não precisa se preocupar em copiar isso não. Beleza? Então vamos lá. Sétimo exemplo e último. Um automóvel vinha a 90 km por hora, freou e parou em 25 segundos. Qual o valor em módulo da aceleração escalada do móvel durante a freada? Então, ΔV sobre ΔT nos dá a aceleração. A velocidade final é 0, porque novamente ele para, certo? A inicial, 90, vou dividir por 3,6, vou achar 25 metros por segundo de velocidade. Então vai ficar 0 menos 25, que dá menos 25, dividido pelo tempo, que foi de 25 segundos. Menos 25 dividido por 25, uma aceleração de menos 1 metro por segundo ao quadrado. É uma aceleração retardadora, desacelerando. Ah, professor, mas não tem resposta aqui. Menos 1. Não tem menos 1, porque ele pediu o valor em módulo. O que é o módulo em matemática? Você coloca essas duas barrinhas aqui e você O valor elimina o numérico sinal. Valor tem. numérico sem o sinal algébrico. Tá? É quanto representa aquela grandeza em unidades, sem considerar o sinal algébrico. Então, quando você coloca o módulo, você desconsidera o sinal e considera apenas o valor numérico ou valor absoluto desse número. Então, o valor absoluto ou módulo de menos 1 é 1. De 1 também é 1. Se pegar menos 5, o valor absoluto é 5. O módulo é 5. Se pegar 5 positivo mais 5, o valor absoluto também é 5. Então, o módulo ou valor absoluto, quando ele pedir na questão, determine a aceleração em valor absoluto, ou determine o módulo da aceleração, a resposta vai estar sem o sinal algébrico. Portanto, a resposta correta nesse exemplo vai ser a letra B, 1 metro por segundo ao quadrado, que corresponde ao módulo da desaceleração desse veículo. Conseguiram entender? Dúvidas, pessoal? Eu coloquei esse exemplo aqui para chamar a atenção de vocês do módulo. Foi isso que fez aqui, ó. Quando ele falou aqui, ó, da aceleração, ele está dando o módulo da aceleração do veículo. Quando você joga na fórmula, você está sabendo que está diminuindo a velocidade, você tem que colocar o sinal da aceleração, que é negativo. Então, aqui ele está dando um módulo da aceleração. Do mesmo jeito que a gente calculou e deu o módulo aqui. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre esses exemplos de aceleração? Ficou claro? Tá tranquilo aí? Beleza. Então, agora a gente vai falar aqui do movimento uniformemente variado. Deixa eu abrir o slide aqui para a gente poder falar. Bom, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele corresponde ao movimento que apresenta variação de velocidade e a trajetória é retilínea. Então, MRUV, MRU, está relacionado R à trajetória retilínea, tá?
nós estudamos movimento uniforme. O movimento uniforme ele pode ser retilíneo ou curvilíneo, que é o circular uniforme, MCU ou MRU. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento apresenta variação de velocidade, certo? E essa variação de velocidade é a nossa aceleração, que nós já acabamos de falar. Alguém tem alguma dúvida aí? Levantou a mão? Pode perguntar. Abra o microfone aí, pergunta, por favor. Tudo isso está no livro de vocês. Perguntaram no chat se... Ah, tá, beleza. Tá sim, viu? Todo esse conteúdo tá no módulo de vocês. Tá seguindo lá o módulo de vocês. Pode abrir lá e verificar, tá? Pois não. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Jô. É Jô. Ô, Jô, bom dia. Bom dia. Professor, licença, desculpa estar entrando assim na sua aula. Nada, É pode porque falar. hoje é um dia especial. Hoje nós temos um aniversariante na turma do primeiro ano. Que beleza. Tudo bem com vocês, gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jô. Bom dia. Bom dia, Jô. Muito bem. Já estou vendo aqui Samuel Tavares, ele está na aula. Hoje é aniversário de Samuel. Opa, e eu beleza. entrei aqui na aula para poder desejar, Samuel, para você um feliz aniversário. E, né, a gente está vivendo aí um contexto de pandemia, onde muitas pessoas estão adoecendo, e assim, a gente louva a Deus pela vida de vocês, de todos vocês, por todos vocês estarem bem, né? Eu acho que agora, sim, é o mais importante, é nós estarmos bem com saúde. Samuel, eu quero deixar para você aqui uma passagem bíblica que fica no livro de Números, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Esse é o meu desejo para você, tá bom? Que Deus todos os dias continue te abençoando, que você continue tendo um bom crescimento, que você continue sendo esse rapaz que você já é, não é? Esse rapaz, esse menino bom, educado. Que Deus abençoe também a sua família, tá? E eu gostaria agora de orar com vocês, orar pela vida do Samuel. Vamos fazer uma oração? Vamos sim. Querido Deus que estás nos céus, graças rendimos a Ti por esta turma maravilhosa do primeiro ano. Que o Senhor também possa estar assim, abençoando, em especial a vida de Samuel, que hoje completa mais um ano de vida. Que esse novo ano que se inicia na vida dele possa ser a vida dele, sobre a vida da família dele. Que o Senhor possa ser com cada família aqui representada. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, ó, um beijo. Não vou mais tomar muito tempo de vocês, tá bom? Professor, muito obrigada, tá? Desculpa se eu ter entrado. Pode ficar à vontade. Deus abençoe sua vida, sua aula, tá bom? Ok, obrigado. Jesus amém. abençoe vocês. Beijo. Obrigadão. Qualquer coisa já sabe, viu? Estou à disposição. É só chamar no WhatsApp. Beleza, obrigado, Jô. Tchau. Tchau. Beleza, parabéns, Samuel. Tava aí quietinho, escondido, nem falou nada, né? A gente não. Mas tem lá para. Ele queria estar dormindo, pessoal. Aniversário, ninguém gosta de assistir aula, não. Pois é, rapaz, presente de aniversário era faltar aula de física, hein, Samuel? Era um bom presente, já era um bom começo. Vamos lá. Infelizmente não tem jeito. Mas a gente deseja tudo de bom para você. Sucesso, garoto. Bom, meus queridos, vamos voltar aqui. Então, o movimento que a gente vai ver aqui é um movimento uniformemente variado, tá? Na maioria das vezes, a gente vai estudar movimento retilíneo uniformemente variado. Porém, não significa que nós não temos um movimento curvilíneo uniformemente variado.
O cara ele pode entrar numa curva freando o veículo ou entrar numa curva acelerando, certo? Isso depende da situação da curva, da situação do veículo. Normalmente você vem numa estrada, você tem uma reta onde o veículo adquire uma velocidade maior e depois esse veículo ele vai aproximar de uma curva, ele freia. E aí, quando esse veículo freia, a sua velocidade vai diminuindo e ele passa a fazer a curva com a velocidade variando. A velocidade está diminuindo, 70, 80, de 80, desculpa, para 70, para 60, para 50 km por hora, para poder fazer a curva. Danilo tem uma pergunta? Pode falar, Danilo. Abra o microfone, Inclusive, professor, tem estradas, né, que sempre, às vezes, a gente vê sinais, né, falando para ter cuidado que na estrada tem curvas sinuosas, né, bem Isso, fechadas. sinuosas e perigosas, para o motorista É. já ir reduzindo a velocidade. Exatamente. Então, nesse caso, ele entra na curva e ele está freando, então está reduzindo a velocidade. É um movimento curvilíneo uniformemente variado. Beleza? Mas as características são as mesmas do movimento uniformemente variado, que é o que a gente vai ver agora. Ok, meu povo? Bom, o movimento uniformemente variado, como eu já havia adiantado para vocês, ele ocorre quando você tem uma variação uniforme da velocidade, tá? Então, a velocidade varia, mas varia uniformemente. Como isso acontece? Como Tipo a um gente falou padrão, ali no início. professor? Oi? Tipo um padrão? Isso. Ela segue um padrão. Por exemplo, ela vai variando de 10 em 10 metros por segundo. Então, a velocidade era zero. Um segundo depois, ela passou para 10 metros por segundo. 2 segundos, ela vai para 20 metros por segundo. No terceiro segundo, ela vai para 30 metros por segundo. Depois para 40 metros por segundo, para 50, para 60, para 70. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade está variando no mesmo padrão. Ela está variando de maneira uniforme. Ela está aumentando de 10 em 10 metros por segundo a cada segundo. Certo? Então, isso é um movimento, uma característica de um movimento uniformemente variado. Ok? Então, essa variação igual da velocidade em intervalos de tempos iguais, ela caracteriza justamente o que a gente acabou de ver ali de introdução, a aceleração. O que significa acelerar 10 metros por segundo ao quadrado? Significa dizer que a cada segundo a velocidade varia 10 metros por segundo. Então, nesse exemplo que eu falei aqui, ao zero, a velocidade era zero porque ele estava parado. Um segundo depois, 10 metros por segundo de velocidade. 2 segundos, 20 metros por segundo de velocidade. 3 segundos, 30 metros por segundo de velocidade. No quarto segundo de movimento, 40 metros por segundo ao quadrado. O que está mostrando aí? Que a cada segundo, a velocidade está aumentando 10 metros por segundo. Isso nos dá uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando eu digo que a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Beleza? E essa característica no movimento uniformemente variado, ela tem que ser constante. Ou seja, a aceleração ela tem um valor constante. Lembra do movimento uniforme? No movimento uniforme, a velocidade era constante. No movimento uniformemente variado, quem vai ser constante? A aceleração. Por que a aceleração é constante? Para que a velocidade varie de forma igual em intervalos de tempos iguais. Então, a aceleração constante promove variação uniforme da velocidade. A velocidade varia sempre na mesma proporção. Certo? Seria isso aqui, ó. No instante zero, a velocidade é zero. 1 segundo de movimento, a velocidade passou para 2 metros por segundo. Aos 2 segundos de movimento, a velocidade passou para 4 metros por segundo. Aos 3 segundos, ela vai passar para quanto? Para 6. Por quê? Porque está aumentando de 2 em 2, ó.
0 mais 2, 2 metros por segundo, mais 2, 4 metros por segundo, mais 2, 6 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a aceleração está sendo constante. Qual o valor da aceleração aqui, primeiro ano? 2 metros por segundo ao quadrado. Exatamente, perfeito. Isso aí, galera. Estou gostando de ver. 2 metros por segundo ao quadrado. Parabéns. É isso aí. Então, nossa aceleração está sendo de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo que aumenta o movimento, passa o tempo, a velocidade vai aumentar 2 metros por segundo. Qual será a velocidade do móvel aos 4 segundos de movimento? 8 metros por segundo. Isso aí, 8 metros por segundo. Aos 5 segundos de movimento, ela vai passar para 10 metros por segundo. E assim sucessivamente. Isso aí. Entenderam por que o movimento é uniforme e variado? Porque a velocidade varia em proporções iguais. A velocidade sofre variações iguais, em intervalos de tempos iguais. Isso a gente chama de variação uniforme, ou uniformemente variado. Beleza? Beleza. Ótimo. Então, meu povo, uniformemente variado, porque a velocidade, como eu disse para vocês, está aumentando de 2 em 2 a cada segundo, ó, como a gente já havia falado ali anteriormente. Então, no instante 0 era 0, 1 segundo passa a ser 2, 2 segundos 4, 3 segundos 6, se eu continuar a tabela aqui, 4 segundos 8, 5 segundos 10, 6 segundos 12 e assim sucessivamente. Então, você consegue determinar a velocidade em cima da aceleração. Nessa tabela aí, por coincidência, se a gente multiplicar o tempo por 2, vai dar o metro por segundo. Isso, mas aqui é só coincidência, tá, Pedro? Por quê? Sim. Porque você está tendo aqui uma aceleração de 2 metros por segundo nesse exemplo. Mas a aceleração pode ser de 2,5, de 3, de 3,5, de 5. E aí você já não vai ter mais essa relação, tá bom? Uhum. Bom, quais são as características desse movimento uniformemente variado? Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. No movimento uniforme, a gente tinha uma única fórmula, né? Esse movimento que vocês fizeram aí, atividade avaliativa. Vocês viram que uma única equação servia para calcular tudo. Por quê? Porque o movimento era uniforme. As características não mudavam do movimento. Então, a velocidade que ele tinha no início era a mesma que ele tinha no meio e a mesma que ele tinha no fim. A distância que ele percorria entre o primeiro e o segundo segundo do movimento era a mesma distância que ele ia percorrer lá no centésimo, entre o centésimo e o centésimo primeiro segundo. Então, essa uniformidade, ela facilitou o cálculo. A gente tinha uma fórmula, velocidade é igual a distância sobre tempo, e essa única fórmula determinava tudo do movimento uniforme. Nesse movimento, nós temos um movimento uniformemente variado. Nesse caso, nós temos a aceleração constante e diferente de zero, porque se ela for constante igual a zero, o movimento é um movimento uniforme. Então, uma aceleração constante diferente de zero, que promove uma variação na velocidade, uma variação uniforme na velocidade, porém, ela também promove uma alteração no tempo, no espaço. No tempo, não, desculpa. Uma alteração no espaço, na distância percorrida. Por quê? Veja bem. Se no instante zero a velocidade era zero, 1 segundo depois ela passou para 2 metros por segundo, isso significa dizer que em 1 segundo de movimento ela vai ter percorrido quanto? 2 metros de distância, certo? Porém, de 1 segundo para 2, a velocidade passou para 4 metros por segundo. Quando essa velocidade passar para 4 metros por segundo, qual vai ser a distância que ela vai percorrer aqui? Ela vai percorrer aqui mais 4 metros. Então, ela vai estar com que distância? 6 metros
da origem. Quando você contar os 3 segundos, ela vai estar com velocidade de 6 metros por segundo. Então, entre 2 e 3, ela vai percorrer mais 6 metros. Só que ela já tinha andado 6. 6 mais 6, 12. Então, a distância ela está mudando a cada segundo. Então, aqui vai ser 2 metros, aqui vai ser 6, aqui vai ser 12 metros de distância percorrida, e assim sucessivamente. Então, o espaço ele também é variável. A única coisa constante é a aceleração. A velocidade varia, e a velocidade varia, e o espaço, a distância, também varia. Ou seja, se ele aumenta a velocidade, ele percorre distâncias cada vez maiores em intervalos de tempos iguais. Se ele diminui a velocidade, ele percorre distâncias cada vez menores em intervalos de tempos iguais. Então, essas distâncias, elas são variáveis, são muito diferentes. Assim como a velocidade vai ser diferente no decorrer do tempo. Claro que a velocidade na mesma proporção, mas ela é diferente. Então, isso significa dizer que o cálculo já não é mais tão simples. Ele já é mais complexo. Por quê? Porque nós temos características que mudam a cada instante. Então, a cada instante do movimento, as características são diferentes. Então, eu preciso de equações diferentes para calcular essas características. Só que todas as equações vão estar em função de quem? De uma constante que você tem no movimento. E que constante é essa? A nossa aceleração. Então, no movimento variado, vocês vão ver que nós temos 3 equações para calcular as características desse movimento. E essas 3 equações têm aceleração na fórmula. Por quê? Porque a aceleração é a constante do movimento. Então, é em cima da aceleração que eu vou determinar as outras características, variantes das outras características. Beleza? Conseguiu entender aí mais ou menos o que eu Beleza. falei, meu povo? Então, beleza. Nesse conteúdo, no movimento uniformemente variado, nós teremos 3 equações para calcular as características do movimento. Primeira equação nós já vimos, que é a equação de aceleração. Porém, ela vai estar escrita de uma forma diferente, mas é a mesma fórmula que nós já estudamos. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Ok? Bom, qual vai ser essa fórmula? Quando vocês abrirem o módulo de vocês, vocês vão ver a fórmula escrita dessa forma aqui, que está em azul. V é igual a VO mais AT. É a primeira equação do movimento uniformemente variado. E que fórmula é essa? Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Eu só escrevi de forma diferente. Por quê? Veja bem, ΔV é igual a A vezes T. Porque o tempo está aqui dividindo, passa para o lado do A, multiplicando. Então, A vezes ΔT é igual a ΔV, ou ΔV é igual a A vezes T. Certo? Quem é ΔV? Velocidade final menos inicial. Quem é ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. Porém, eu disse para vocês que 98% dos casos nós zeramos o cronômetro para marcar o tempo. Então, o tempo inicial, em quase todas as situações, é 0. Então, o tempo corresponde apenas ao tempo final que ele dá na questão. Então, ele já dá um intervalo de tempo, que é o tempo final, já que você começa a marcar do 0. Então, fica A vezes T. Esquece aqui o TO, que é 0, vai desaparecer. Então, V menos VO é igual a A vezes T. Eu quero isolar a velocidade final. O que eu faço? Eu pego o VO que está aqui negativo, jogo para o outro lado, ele passa o quê? Somando. Então, VO mais AT. Então, V é igual a VO mais AT. Essa é a primeira equação do movimento uniformemente variado. Então, a equação 1 do movimento uniformemente variado é essa equação aqui, que você calcula o que com ela? Você calcula a velocidade final,
tá? Você pode calcular a velocidade inicial e você pode calcular o tempo do movimento. Depende dos dados que ele passar. Então, você pode calcular qualquer grandeza dessa aqui. Você pode calcular a aceleração se ele der a velocidade final, inicial e o tempo. Você pode calcular o tempo se ele der a velocidade final, inicial e aceleração. Você pode calcular a final se ele der inicial, aceleração e o tempo. Ou você pode calcular inicial se ele der a final, aceleração e o tempo. Então, essa equação permite que você calcule essas características do movimento uniformemente variado. Ok? Essa é a primeira fórmula. Então, quando vocês abrirem o módulo de vocês lá, só tirar essa mensagem aqui que fica aparecendo na tela. Quando vocês abrirem o módulo de vocês e observarem lá, movimento uniformemente variado, vocês vão ver que lá no módulo tem uma parte falando de aceleração e depois tem o movimento variado. Movimento variado, você vai ver que a primeira equação é essa aqui. V é igual a VO mais AT, certo? Primeira fórmula do movimento uniformemente variado. Deixa eu passar os gráficos aqui que a gente vai ver o gráfico depois. Distância, tá? Distância no movimento uniformemente variado. Como eu disse para vocês, a distância ela vai mudando à medida que o tempo passa. Então, pegando aquele mesmo exemplo, eu disse para vocês, velocidade ia ser de 2 metros por segundo, depois 4 metros por segundo, depois 6 metros por segundo. Isso significa que o veículo vai percorrer distâncias cada vez maiores em intervalos de tempos iguais, tá? Não se preocupe com o gráfico não, é só para ilustrar para vocês que a distância ela vai aumentando à medida que a velocidade vai aumentando. Então, vai percorrendo distâncias cada vez maiores à medida que o tempo vai passando. Então, por exemplo, no primeiro segundo, nessa situação aqui, ó, a velocidade era de 2 metros por segundo. O que que acontece? Ele vai deslocar 1 metro, certo? Quando você passou para os 2 segundos, com a velocidade de 4 metros por segundo, ele já vai ter percorrido uma distância de 4 metros. Depois de 6, já vai lá para os 12. Então, vai aumentando a distância de forma desproporcional. Então, é uma variação que não é uniforme. Logo, existe uma equação também para você calcular essa variação de espaço. E essa equação é justamente a segunda fórmula que vocês têm. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Vocês podem encontrar essa fórmula também escrita da seguinte forma. Distância é igual... Depois eu vou passar para vocês no resumo que eu vou digitar para vocês. Vai ter isso aqui. Distância é igual a VOT mais... Escrever com esse mouse aqui, eu sou péssimo para isso. Mas só para vocês entenderem. Vocês podem encontrar aqui a fórmula escrita desse jeito aqui, ó. Distância é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Que é essa mesma relação aqui. Distância percorrida é a variação de espaço. O SO é zero, então, né, professor? Posição final O menos SO é inicial. zero, então, né? O Na SO é maioria zero, das então, né? vezes Desaparece porque é zero. Na maioria das Desaparece vezes porque é zero. Isso, na maioria das vezes é. Mas ele pode dar uma situação que não é zero. Por isso que tem essa fórmula aqui, tá bom? Então, se ele fala, por exemplo, que o móvel partiu a 10 km da origem, a posição inicial é 10 km, não é zero. Então, você não pode escrever você não pode usar aqui. Você tem que jogar aqui, entendeu? Mas, na maioria dos casos, ele parte da origem, é zero. Só que ele pode ter uma posição inicial diferente de zero. Por isso que essa fórmula aqui também é utilizada. Tá certo? Mas aí eu vou passar depois exemplos para vocês. Das duas situações. Quando não tem a posição inicial e quando tem a posição inicial. Beleza? Eu só quero que vocês entendam que essa fórmula é essa daqui. Só está escrita de forma diferente. Por quê? Distância
Percorrida é a variação de espaço, ΔS. S menos SO. Passa o SO para cá, fica positivo. Então, S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Se você abrir o livro, você vai encontrar a fórmula assim: distância percorrida é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Quer dizer o quê? Que a distância, o deslocamento, é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Ok? Essa é a segunda fórmula do movimento uniformemente variado. Agora, não precisa se preocupar em entender isso agora, porque depois a gente vai ter uma aula só para exemplificar, mostrar como é que calcula, tá ok? Eu estou botando aqui para explicar aqui o assunto para vocês. Beleza? E a última equação, não se preocupe com o gráfico, essa aqui, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela determina a velocidade final em função do deslocamento. Então, quando você não tem o tempo, o intervalo de tempo para calcular, você usa a equação de Torricelli. Você acha a velocidade final em função da inicial, da aceleração e da distância percorrida. Torricelli, ele pegou essa fórmula aqui, isolou a velocidade final e jogou aqui. E aí simplificou matematicamente, chegou na equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD, ou 2ΔS, certo? D é a mesma coisa de ΔS. Esse A é o quê, professor? Aceleração. Ah, tá. Todas as fórmulas de movimento variado estão em função da aceleração. Aqui, Professor, então primeira equação é essa rapidinho. aqui. Oi? Então é 2 vezes A vezes ΔS? Não, é 2 vezes A vezes D ou 2 vezes A vezes ΔS. Porque ΔS é a distância percorrida. Variação de espaço é a distância percorrida. Certo? Então, essa é a primeira equação do movimento variado. Essa daqui é a segunda equação do movimento variado. ΔS é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2, ou D é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E Torricelli é a terceira equação. Nossa, escrever com esse mouse aqui. No dia que eu acertar isso aqui, eu mesmo vou me dar um presente. A terceira equação é a de Torricelli, V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD, ou 2 vezes A vezes ΔS. Então, no lugar de ΔS, você pode colocar D, distância percorrida. Beleza? Beleza. Tranquilo, meus queridos? Então, no movimento variado, nós temos 3 equações para calcular as características desse movimento. Que equações são essas? Primeira, V é igual a VO mais AT. Segunda, D é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Ou ΔS é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E a equação de Torricelli, V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD, ou 2 vezes A vezes ΔS, que é a variação de espaço, que corresponde à minha distância percorrida. Tranquilo? Uhum. Beleza. Meus queridos, nosso tempo está acabando. Essa aula é só uma aula de introdução ao movimento uniformemente variado. Foi só para falar das características e mostrar para vocês as 3 equações. Depois nós teremos uma aula semana que vem para exemplificar e mostrar como é que a gente aplica essas fórmulas. Ok? Nossa aula teve alguma interrupção hoje? Falha, corte de áudio, alguma coisa? Não. Ótimo. Então Não. significa que a internet A de hoje não. beleza. Tomara que continue assim. Obrigado pela participação de vocês. Bom dia. Qualquer coisa, eu estou à Valeu, disposição. professor. Valeu? Um abraço, galera. Obrigadão. Até, Bom dia professor. para vocês. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.